a chuva, a tua palavra que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Exulte o coração que busca a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Amém. Que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva. O evangelho de hoje que iremos rezar é o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as árvores do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mundo como seguiria sem a nossa presença? Quando pensamos que poderíamos não ter nascido, poderíamos já ter morrido, como será que o mundo seguiria sem nós? Certamente igual. Porém, muitas vidas, muitas pessoas não seriam afetadas por nós na amizade, no carinho, no bem-querer. Por outro lado, também, nós deixaríamos de ser afetados por tantas pessoas. Porém, é importante que possamos responder a uma pergunta fundamental: qual o meu papel neste mundo? Hoje, Jesus nos convida que sejamos fermento na massa. Algo discreto, pequeno, pouco, mas eficaz, que faz a diferença, que faz crescer, que faz tornar-se aquilo que deve ser. Um pão sem fermento não cresce, não se torna aquilo que deve ser, alimento nas mesas. Muitas vezes falta a cada um de nós tomarmos consciência daquilo que deveremos ser, para que possamos chegar, alcançar, a dar frutos 100 por 1, como nos orienta o Evangelho. O reino de Deus é justamente isso. É um ambiente, um momento e uma situação na qual todos nós poderemos ser aquilo que deveremos ser. Como Jesus. Nada nos tirará do prumo, nada nos tirará da reta do Senhor, do caminho dele. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos esta graça. A graça de que possamos encontrar o reino de Deus acontecendo no meio de nós, fomentar o reino de Deus acontecendo no meio de nós, espalhar o reino de Deus acontecendo no meio de nós. Depende de cada um de nós. E nós o que iremos fazer? Qual a importância da nossa vida, da nossa existência, onde habitamos, onde vivemos? Fazemos a diferença? Será que Jesus está contente e feliz com nossa postura? Este é o grande desafio. Mas não é impossível. Mas é difícil. Deixemo-nos então sentir o chamado do Senhor em nossa vida, a sermos este fermento em meio à massa, para que possamos ser misturados em meio ao povo, para que possamos doar a nossa vida em meio ao povo.
no meio do povo. E Jesus compara hoje o reino de Deus a uma semente de mostarda. Pequena, porém semente. Se é semente de mostarda, não é semente de caju, de manga. Pelo contrário, é semente de mostarda. Tem vocação, tem um nome, tem uma identidade, assim como nós devemos ter. Vocação, nome, identidade, chamado. O DNA do Senhor está em nós. Deixemos-nos afetar por Ele. Deixemos que a Sua palavra, a Sua força, chegue até nós e assim possamos, com o Seu Espírito, sempre e cada vez mais, fazer crescer o Seu reino que está à porta. O reino de Deus que tem muito a nos ensinar e a dizer. Por isso, irmãos e irmãs, deixemos que esse reino nos convide e nos afete. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que nos convida a que construamos o seu reino no cotidiano, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelize, compartilhe. Leve a boa notícia a cada pessoa. Amém. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu. Insensato que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim. Que tesouros tu tens para levar